Olá, tudo bem, pessoal? Sou eu de novo, o professor Hilton de Biologia, para mais uma aula de citologia. Hoje eu continuo falando das enzimas. Já tive um vídeo em que eu comecei a falar das enzimas, definir enzimas. Você lembra, né, o que são enzimas? Proteínas que catalisam reações químicas e justamente porque elas diminuem a energia de ativação. Lembra? Não lembra? Então é porque você não assistiu o vídeo. Não pode ser, você não assistiu o vídeo. Então assista nosso primeiro vídeo sobre enzimas. Naquele vídeo eu expliquei tudo isso e hoje eu vou falar de alguns fatores que influenciam, são fatores influentes na atividade das enzimas, fatores que podem fazer as enzimas agirem de forma mais ou menos eficiente. E eu vou começar falando do principal. Um dos principais fatores é a temperatura. Sim, a temperatura influencia demais a atividade das enzimas. E eu vou apresentar isso para vocês na forma de um gráfico. A melhor forma de mostrar isso é através de um gráfico. Aliás, esse gráfico é um clássico. Tá sempre caindo em provas, tá sempre caindo em exames. O pessoal adora cobrar esses gráficos. Gráficos clássicos da literatura biológica. Esse é um. A atividade da enzima, ou a velocidade de ação da enzima, às vezes os caras põem aqui a velocidade de ação da enzima, em função da variação da temperatura, tá? Ó, aqui a temperatura variando, eu pus aqui, fui plano de 20 em 20, né? Ó, 0, 20, 40, 60, 80 e vai adiante, né? Vai adiante. Quanto mais a gente se desloca aqui, a temperatura vai aumentando, para cá ela vai diminuindo, certo? E aqui a atividade da enzima, ó, aqui ela tá zerada, para cima ela aumenta. Quanto mais aqui em cima, maior a atividade das enzimas. E como funciona esse gráfico? Olha, para a maioria das enzimas o comportamento é mais ou menos o seguinte, ó. Temperaturas muito baixas, próximo de 0 grau, elas ficam meio devagar, meio preguiçosas, sabe? Tipo você, naquela época de frio que não quer sair da cama, devagar, não gosta de frio. Mas aí, se você vai dando um pouquinho de calorzinho, aumenta a temperatura, ela aumenta a atividade. Mais calor, mais atividade. Mais calor, mais atividade. Mais, isso, assim. Quanto mais quente, melhor. Só que se esquentar demais, elas... Poxa, isso nunca tinha me acontecido antes dos 40 graus Celsius, né? Antes dos 40. Em geral, a maioria das enzimas tem um comportamento mais ou menos assim, ó. Você tá vendo? Quanto mais quente, melhor. Quanto mais quente, melhor. Aumenta a temperatura, aumenta a atividade. Aumenta a temperatura, aumenta a atividade. Aumenta a temperatura, aumenta a atividade. Mas se aumentar demais, esse demais ali tá em torno dos 40 graus, elas começam a perder a atividade. Elas saem do estado natural. Por isso nós falamos que em torno dessa temperatura aqui, para a maioria dos seres vivos, ocorre o que nós chamamos de desnaturação, ou se você preferir, denaturação, tá? Então a partir dessa temperatura aqui, as enzimas sofrem desnaturação, ou seja, saem de seu estado desnaturado, saem de seu estado natural. Elas sofrem alterações na estrutura ou quebras, e por isso elas perdem atividade. Nossa, mas esse gráfico é muito interessante, né? Bem legal esse gráfico, né? Você não acha? Eu acho esse gráfico super didático, porque ele explica muita coisa pra gente. Ele mostra muita coisa, não é? Você tá vendo? Você não tá vendo? Você tem que saber conversar com o gráfico, meu. Olha, ele tá dando tanta informação pra gente, esse gráfico, meu. Você precisa conversar. Oi, gráfico, tudo bem? Você vem sempre aqui? Né? Conversa com ele. Vê que ele tá te contando, que informações ele está te fornecendo. Né? Que informações ele está nos fornecendo? Ele está fornecendo a informação de que quanto maior a temperatura, maior a atividade da enzima. Mas se aumentar muito, a atividade da enzima cai. E o que eu posso tirar daqui relacionado com coisas do dia a dia, coisas que a gente observa? Por exemplo, temperatura média do seu corpo, quanto que é? Média, não precisa pegar o termômetro para medir agora, mas média. 36,5, 37, não é? 36,5, 37 graus, a temperatura do corpo do ser humano, média. Por que essa temperatura? Já parou para pensar? Por que a gente mantém essa temperatura?
Vamos tentar procurar aqui no gráfico. Onde será que vai ficar mais ou menos 36,5, 37? Olha só. Bom, ó, esse aqui é 20 e aqui é 40. 30. Você concorda comigo que o 30 vai ficar mais ou menos no meio aqui, né? Entre. Ah, mais ou menos, tá? Dá um desconto que eu não sou muito bom aqui. Ó, aqui é o 20, aqui é o 40, aqui 30. Mas eu quero 36,5, 36,5. Bom, se eu dividir no meio isso aqui entre o 30 e o 40, mais ou menos aqui é quanto? Meio entre 30 e 35. Isso. 36,5, então vai ser um pouquinho mais pra cá. 36,5, 37, certo? E aí eu vou projetar, eu vou plotar essa temperatura, né? Essa temperatura lá na curva pra gente ver como é que tá a atividade da enzima. Olha só. Dá um desconto que eu sei que eu dei uma entortada aqui. Mas ó, e aí eu projeto aqui. Olha só que legal! O que é legal, professor? Você não tá vendo nada legal aqui? Olha que legal! O que esse gráfico está mostrando pra gente? Que em torno de 36,5, 37 graus, olha onde está a atividade das suas enzimas. Está super alta, está super acelerada. Ah, por isso a gente mantém essa temperatura. E mais legal ainda nessa temperatura, o que tem mais de legal aqui? Olha, é uma temperatura autossuficiente, em que nossas enzimas estão bastante ativas, mas ainda não está ocorrendo desnaturação. Ah, então esse gráfico está mostrando pra gente por que nossa temperatura média fica em torno dos 36,5, viu? Saber conversar com o gráfico. Nossa, sabe o que mais que ele mostra? Febre. Febre. O que é febre? Todo mundo já teve febre, não é? O que é febre? Geralmente a gente tem febre quando? Quando tem um quadro infeccioso, bacteriano ou viral, né? A temperatura do corpo sobe além daqueles 36,5, 37 normal, né? 37,5 está começando o estado febril, 38 aí já é febre, né? 39 começa a ficar perigoso, né? Eu te pergunto, febre é bom ou é ruim? Depende. Depende. Como assim depende? Na verdade, como eu falei, geralmente a gente tem febre quando há um quadro infeccioso. E qual o intuito do nosso corpo? O intuito não é pensado isso, né? É claro, não é consciente, mas o intuito do seu corpo qual é? Ele está jogando com dois fatores. Ao aumentar a temperatura acima daqueles 36,5, nosso corpo está tentando causar a desnaturação das enzimas, mas do parasita, do vírus ou da bactéria que está te parasitando. Ah, que esperto, né? E tem outro ganho aqui ainda. Que outro ganho? Ao aumentar a temperatura, a gente ainda tem aqui um hiato, né? A gente tem um espacinho para aumentar a atividade das enzimas antes que elas comecem a sofrer desnaturação. Então, quer dizer, aquela febre inicial do comecinho de uma infecção é boa. É seu corpo tentando desnaturar as enzimas do parasita e tentando ativar, né, o sistema imunitário, tentando fazer ele agir de forma mais eficiente, Então, não é inteligente, é o primeiro sinal de febre, né? Primeiro sinal de febre é já sair tomando um medicamento antitérmico. O que é um antitérmico? Medicamento que baixa a febre, Não é inteligente, porque, na verdade, aquela febre do início da infecção está ativando o sistema imune. Mas é claro, você também não vai deixar o cara arder em febre, né? O cara tá lá com 38, 39, 40... Oi, morre vírus, morre... Não, aí também não, né? Se a febre estiver muito alta, aí você começa a correr riscos, né? Porque suas enzimas começarão a sofrer desnaturação. Aí, nesse caso, vale a medida, né, de tomar um medicamento para baixar a febre, né? Em casos extremos, né, às vezes tem que colocar a pessoa até em um ambiente mais refrigerado para diminuir aquela temperatura que está muito alta, que pode causar a desnaturação das próprias enzimas. Nossa, você viu que legal? Então esse gráfico te mostrou, por que nossa temperatura fixa é 36,5 e ele mostrou, né, a relação da temperatura com a febre, que a febre no início da infecção é boa.
Nossa, que legal esse gráfico, não é? Eu gosto desse gráfico. E, nossa, ele está mostrando mais coisas. Você está vendo também? Você não está vendo? O que eu vejo aqui? Ah, sabe o que eu vejo? Eu vejo a distribuição de espécies, principalmente animais, ao longo do planeta. Vale até para vegetais também, né? Mas a diversidade de espécies ao longo do planeta. A Terra. Não sei se todo mundo acredita, mas a Terra é redonda. Esférica, né? A Terra é esférica. A Terra é esférica. Se você é terraplanista, você não vai acreditar nisso que eu estou falando, né? Mas, ó, a Terra é esférica, né? E esse gráfico, de certa forma, explica a distribuição de animais ao longo do planeta. Nossa, você está viajando, como você está vendo isso nesse gráfico? Esse gráfico está falando isso para você também? Está me falando isso sim. Olha só. Veja bem, né? Aqui é a região do Equador, certo? Onde os raios solares, dependendo da época do ano, mas em geral nessa região os raios incidem mais diretamente. Então aqui a temperatura é mais alta, não é? Não é? Aqui as regiões polares, né? Aqui o Polo Sul, aqui o Polo Norte, né? É muito, muito mais frio. Muito mais frio, né? Aliás, entre o Equador e os polos, nós temos os trópicos, não é? Câncer e Capricórnio. Os trópicos. Trópico de Capricórnio passa aqui pelo Brasil, né? Aliás, a maior parte do Brasil fica aqui nessa região, numa região entre os trópicos, uma região tropical. Moro num país tropical. Moramos num país tropical. Você está viajando muito hoje. Não, mas presta atenção. O que eu quero te mostrar é o seguinte. Aqui, temperaturas mais altas. À medida que a gente se distancia do Equador, à medida que aumenta a... Como é que chama quando a gente sobe aqui, você sabe? Sobe ou desce, né? Em relação ao Equador, se você se distancia do Equador. Latitude. Então, se aumenta a latitude, o que acontece com as temperaturas? Diminuem, né? Se você for mais ao norte, extremo norte, ou se você for mais ao sul, extremo sul, as temperaturas ficam mais baixas nas regiões polares. Aqui na região entre os trópicos, na região tropical, né, a temperatura é mais quentinha. É mais quentinho. Aqui, frio, e essa região que não é trópico, aqui é a região temperada, que fica uma temperatura mais amena, né? Uma temperatura mais amena entre o calorão aqui e o frio aqui. E daí, professor? Olha, onde você acha que fica a maior parte de espécies, animais e vegetais? Onde há maior diversidade? Onde tem mais animais? Imagina que cada pontinho desse é uma espécie. Nas regiões tropicais, sim, com certeza. Nas regiões tropicais nós temos uma grande diversidade de espécies. À medida que a gente se distancia das regiões tropicais, nas regiões temperadas, né? Vai diminuindo a diversidade, o número de diferentes espécies. De tal forma que nas regiões árticas, né, nas regiões polares, aliás, essa é a Ártica, essa é a Antártica, né? É o contrário, a Ártica e a Antártica. Então, aqui vai diminuindo, né? Vai diminuindo a variabilidade. E daí, professor, o que isso tem a ver com o gráfico? Seguinte, a grande maioria das espécies, a esmagadora maioria das espécies animais, controla a própria temperatura corpórea? Não. São animais heterotermos,
mesotermos ou psilotermos são animais que a temperatura oscila de acordo com o ambiente. Sabe de quem eu estou falando? Todos os invertebrados e, dentre os vertebrados, os peixes, os anfíbios e os répteis. Quais são as exceções? Duas classes de vertebrados. Aves e mamíferos. Aves e mamíferos são homeotermos. O que são mesmo homeotermos? Aqueles que mantêm a temperatura constante. Nós, por exemplo. Independente da temperatura do meio, a temperatura do seu corpo, se você não tiver com febre, né? Normalmente. A temperatura do seu corpo fica constante, 36,5, 37 graus. Né? Seja a temperatura muito baixa, por exemplo, se você estiver aí no sul do Brasil, num local que a temperatura está muito baixa, 36,5. Se você estiver no extremo norte do nosso país, num dia que a temperatura está muito alta, temperatura do seu corpo, 36,5. Um dia de inverno muito frio, temperatura do seu corpo, 36,5. Um dia de verão muito quente, temperatura do seu corpo, 36,5. A gente mantém constante. Somos homeotermos. Somos, eu quis dizer, nós mamíferos e as aves. Os mamíferos e as aves. Mas como eu mostrei para você, a maioria dos animais não é homeoterma, né? Todos os invertebrados, os peixes, que são vertebrados, anfíbios e répteis, não. Por isso, para eles, onde é mais interessante viver? Numa região mais quentinha, na região tropical, ou em locais frios? Você já ouviu falar de algum rã, algum sapo, alguma perereca vivendo na região polar? Não, porque a temperatura do corpo deles acompanha do meio. Então, se eles estiverem em um local muito, muito frio, congela. Aliás, quando eu falo em fauna de região polar, o que te vem à cabeça? Já sei, a primeira coisa, urso polar, né? Foca, leão marinho, sim, pinguins, é verdade, né? E olha só, olha que coincidência, esses animais todos que eu citei, a que classes eles pertencem? Urso polar, mamífero, foca, mamífero, leão marinho, mamífero, morsa, mamífero, e os pinguins? Aves. Sim, pinguins são aves. Aves que não voam, mas são aves. Notou? São todos homeotermos. Os homeotermos têm maior capacidade de adaptação porque conseguem manter a temperatura constante. Só que isso tem um custo, né? Tem um custo. Qual? Temos um metabolismo muito mais alto, gastamos muito mais energia para manter a temperatura constante. Muito mais energia. Mas, olha que legal, tá vendo? Eu falei que esse gráfico fala um monte de coisa pra gente. Ele explica porque a temperatura do seu corpo fica em torno de 36,5. Ele explica porque quando a gente tem infecção, geralmente temos febre. Ele explica até, de certa forma, a distribuição de animais ao longo do planeta. Lembra que eu falei? O Brasil é um país tropical, é um país que tem a maior parte do seu território num ambiente mais quente. Não por acaso o Brasil é campeão mundial. Primeiro lugar. É o país que tem maior diversidade de anfíbios no planeta, maior número de diferentes espécies de anfíbios. Brasil, primeiro lugar. Sim. Bom, mas agora eu já te mostrei como a temperatura é um dos fatores que influencia a atividade das enzimas. Agora eu preciso mudar, eu vou falar de outro fator, o pH. Então, vou sair de cena para a gente trocar a nossa lousa mágica. Falou? E aí, pessoal, estamos de volta para falar de mais um fator que influencia a atividade das enzimas. Sim, o pH. pH. Todo mundo sabe o que é pH, não é? Claro que você sabe. A sigla pH? Potencial hidrogeniônico. Na verdade, é uma tabela logarítmica que mede a concentração de prótons de hidrogênio. Você sabia disso, né? Não? Não, mas também não faz mal, relaxa. Senão você vai aprender isso em química em um determinado momento. Mas o que eu quero que você saiba é o seguinte, em termos de pH. pH, pra gente, vai ser uma tabela que varia de 0 a 14, tá bom? 7 no meio, 7 é o que a gente chama de pH
neutro, eu vou pôr N de neutro aqui, tá? 7 é o pH neutro, tá? E abaixo de 7? Abaixo de 7, quanto mais baixo, a gente diz que o pH está ácido. Quanto mais próximo do zero, mais ácido. E acima de 7, que é o neutro, e quanto mais alto, quanto mais próximo de 14, a gente diz que o pH é básico, ou o pH alcalino, né? Tem gente que chama de alcalino ou básico, tá? Agora, em relação à atividade das enzimas, ao contrário da temperatura, que é mais ou menos constante, a maioria das suas enzimas vai obedecer aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, né? Mais calor, mais atividade, menos calor, menos atividade. Agora, quanto ao pH, vai depender da enzima. Vai depender da enzima, pode oscilar ao longo do seu próprio corpo. Por exemplo, no nosso estômago existe uma enzima, uma protease, lembra? Enzima que quebra a proteína, a pepsina. E como que é a curva de ação da pepsina? É mais ou menos assim, ó. O que você está vendo? Que ela tem uma atividade bem alta, num pH baixo, né? Num pH baixo, num pH ácido, em torno de 2. Em torno de 2, o pH bom para pepsina. Inclusive, para obter esse pH, para ativar a pepsina, nós liberamos ácido clorídrico, né? Um ácido bastante forte, que se muito concentrado, derrete até pedra. Mas é óbvio, a gente libera ele diluído e, além disso, seu estômago tem uma camada protetora, uma camada de muco que evita danos normalmente, né? Mas para ativar a pepsina, que age bem num pH bem ácido, liberamos ácido clorídrico. E nós dizemos que para pepsina, 2 é o pH ótimo, é ótimo para ela, 2. Mas abaixo de 2, quanto mais baixo, não é legal, e acima também não, ela não trabalha tão bem, né? Agora, isso vai variar de enzima para enzima. Por exemplo, um pouco mais adiante, ao longo do trato digestório, o alimento passa do estômago, ele vai para o intestino, ele vai lá para o duodeno, né? No duodeno tem uma outra enzima chamada tripsina. Ela é uma peptidase, ela quebra peptídeos. E olha a curva de ação da tripsina, como é diferente da pepsina. Esse azul, ó, tripsina. O que você nota de diferente? O que você nota de diferente? Ah, professor, é uma curva também. Não, mas ó, ela está deslocada para cá. Ela está bem para cá. A atividade melhor da tripsina se dá num pH em torno de 8. Em torno de 8. Então, no caso da tripsina, nós dizemos que 8 é o pH ótimo dela, um pH levemente alcalino. Aliás, seu corpo tem que se virar aí nessa, né? No estômago a gente secreta ácido para ativar a pepsina. O alimento sai do estômago, vai para o intestino, só que agora a tripsina que tem que trabalhar, ela prefere um pH básico, alcalino. Por isso que a gente secreta bicarbonato de sódio. No suco pancreático tem bicarbonato de sódio que vai deslocar o pH para um pH mais básico, né? Se eu começar a colocar todas as enzimas que nós temos aqui, vai ficar uma zona esse gráfico, né? Vai ficar uma bagunça. Mas vou pôr só mais uma aqui, só mais uma observação, tá? Não precisa nem anotar, só vou por aqui, ó. Amilase salivar, ó, só para você ver a curiosidade. Onde que é o pH bom da amilase salivar? 7, que é um pH neutro. pH neutro. Então tá vendo? Ó, o pH ótimo para a amilase da saliva é neutro. Por isso que o pH da saliva normalmente é neutro. Entendeu? Então, ó, pH vai depender da enzima. Tem enzimas que trabalham melhor num pH ácido, o exemplo clássico a pepsina, outras trabalham melhor num pH básico, tripsina, e algumas ainda podem trabalhar bem num pH neutro, por exemplo, a amilase da saliva. Beleza? E a gente precisa falar de mais um fator agora para terminar essa aula. Precisamos falar da concentração de substrato. E por isso eu vou sair de cena de novo para fazer outra lousa. E aí, pessoal, estamos de volta para falar de mais um fator que influencia a atividade das enzimas. É a concentração de
substrato. É claro que você lembra o que é substrato, não lembra? No primeiro vídeo que eu falei de enzimas, eu expliquei que substrato é a substância que sofre a ação das enzimas. Substrato é quem sofre a ação das enzimas. Se não viu, veja o vídeo que está aí ainda para ser assistido, tá? Assista o vídeo sobre enzimas, o primeiro vídeo, esse aqui é o segundo, tá? Então aqui de novo, vamos para o gráfico. Tá aqui, atividade enzimática em função da concentração, da quantidade de substrato. Então pensa assim comigo, pensa assim. Ó, aqui aumenta a atividade, para baixo diminui, normal, né? Aqui quanto tem de substrato? Nada, zero. E aqui a gente vai aumentando a quantidade, vamos fornecendo mais substrato, mais material para a enzima trabalhar. Então como é que é a aparência desse gráfico? É mais ou menos assim, ó. Se não tem substrato, o que a enzima faz? Não faz nada, ela não faz. Se você dá um pouquinho de substrato, ela trabalha um pouquinho. Opa! Ela trabalha um pouquinho. Se você der mais, ela trabalha mais. Mais. Isso. Vai. Não para. Continua. Vai. Mais. Ah, mas é um momento que estabiliza. Não estabiliza, para de subir. Mas não é como aquele... Lembra aquele da temperatura que caía? Não, esse não cai. Esse só para de aumentar a atividade, mas estabiliza. Você entende por quê? É importante entender por quê, né? Você sabe o que está acontecendo a partir daqui? A partir daqui? Daqui, ó, desse pontinho aqui, ó. Nós dizemos que é o ponto de saturação enzimática, tá? Vou anotar, vamos anotar aqui, ó. Saturação. Como assim saturação, professor? Para tentar explicar aqui para você, vamos imaginar uma enzima hipotética. Vamos inventar uma enzima, olha que enzima louca, cujo substrato seja giz. Uma enzima cujo substrato é giz. Como você chamaria uma enzima cujo substrato é giz? Lembra como batiza a enzima? O nome do substrato mais ase, né? Então poderíamos chamar essa enzima de gizase? Gizase? Ou gilase, sei lá. Você acha mais legal o quê? Gizase? Gilase? A enzima que quebra giz. Ela quebra giz. Aí vamos colocar aqui constante, temperatura, constante, o pH, e eu vou te contar que cada molécula de gizase é capaz de quebrar um giz por segundo. E cada giz desse só poderia ser quebrado uma vez, tá? Não dá para quebrar de novo. Mas eu sei que de verdade dá, mas eu estou estabelecendo essa metáfora aqui. Cada giz só pode ser quebrado uma vez e as gizases são capazes de quebrar um giz por segundo. Cada uma delas quebra um giz por segundo. Então imagine, se num primeiro segundo, eu fornecer um giz só, um giz para as moléculas de gizase. Vou estabelecer aqui 10 moléculas de gizase, tá? Uma concentração de 10, eu vou pôr M, mas entenda, 10 moléculas, tá? 10 moléculas de gizase, cada uma é capaz de quebrar um giz por segundo. Se eu dei um só, quantas ela pode quebrar? Quantas elas podem quebrar? Nesse primeiro momento só tem um, elas só podem quebrar um para um. É claro, né? Só tem um. São 10 moléculas de gizase, uma trabalha, as outras 9 ficam coçando. Imagine que num segundo, você entendeu o que eu quis dizer? O segundo, a segunda vez que é um segundo, entendeu, goiaba? Ó, se num segundo eu fornecer 2 gizes, é plural de giz, são gizes? Acho que sim. 2 gizes, quantos serão quebrados no segundo? Mantendo as outras características constantes, sempre ressaltando isso, né? Serão quebrados 2. E assim sucessivamente, não é? Quando eu fornecer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qual o limite aqui? São 10 moléculas de gizase. 10. Quando fornecermos 10 gizes, quantos serão quebrados? 10. Só que a partir daqui, a gente saturou. Nós saturamos as enzimas, né? Todas as 10 moléculas passarão a estar ocupadas. Se no próximo segundo eu fornecer 11 gizes, são 11. Agora o que está sobrando? Está sobrando giz. Tem mais giz do que enzima. São 11, né? Então, as 10, naquele determinado segundo, vão estar trabalhando e vai sobrar um.
Quer dizer, o máximo que elas podem quebrar são 10. É o limite, saturou. Por isso que se você fornecer 12, quantos elas vão quebrar? 10, 13, 14, 15, 16, ficou constante, saturou. Ah, mas não dá para aumentar a atividade? Dá. Aumenta a temperatura? Pode ser. Acerta o pH? Também. Ou, o que você pode fazer também? Aumentar a quantidade de enzima, que é o que normalmente nosso corpo faz, né? Você libera ou você produz mais enzima. E se aí tiver mais enzima, é claro, a curva pode continuar a subir e estabilizar em um outro ponto. Ah, entendeu? Então é assim, tá? Substrato, se não tem nada, a enzima não vai poder fazer nada. Se você aumenta um pouquinho, aumenta a atividade. Mais, ela trabalha mais. Mais, até que chega o ponto de saturação. Quando todas as moléculas de enzima estiverem ocupadas, aí estabiliza, a não ser que a gente forneça mais enzima, né? Então, essa curva que eu fiz aqui mais em cima seria se tivesse mais enzima, se a gente tivesse acrescentado mais enzima à solução. A solução. Falou? É isso aí então, pessoal. Fechamos esse longo capítulo de enzimas, né? 2 vídeos, 2 aulas para falar das enzimas. O primeiro eu expliquei o que é enzima, como elas trabalham, e nesse aqui um vídeo só para falar dos fatores que influenciam a atividade das enzimas. Temperatura, pH e a concentração de substrato, que é o material que sofre a ação da enzima. Eu brinquei aqui, giz seria gizase, mas você sabe que não é, né? Seria amido. Aí a enzima é amilase, né? Por aí vai, tá? Então é isso aí, pessoal. Falou? Valeu. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, dar aquele like e compartilhar com seus amigos. Falou? Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.